Olá, bem-vindo ao AquaGT. Eu sou Gustavo Tocoro, fique ligado. Com o apoio Barrac, a ciência dos quinidários. A melhor seleção de corais do Brasil você encontra em www.barrac.com.br. Peça fotos reais dos corais que você vai comprar pelo WhatsApp 011 942 09 6498 e consulte disponibilidade de envio para a sua cidade. Bom, hoje eu vou falar sobre 3 assuntos muito rapidamente. Eu vou revisitar o refratômetro, eu vou falar também um pouquinho sobre microvida, ou responder aquela pergunta, o que é isso no meu aquário? E além disso, eu vou dar um update aí sobre esse carinha que está aqui do meu lado. Primeiro tópico, falando aqui, revisitando o refratômetro. Algumas pessoas comentaram comigo quando viram meu episódio piloto, falaram assim, Gustavo, existe outra forma de calibrar o refratômetro. E é verdade, existe mesmo, isso deve ser considerado. Então, vou entrar em detalhes um pouquinho mais a respeito do refratômetro. E tudo que eu vou falar, eu vou deixar num artigo do Randy Holmes, que vai ficar embaixo na descrição do vídeo. Tá? Então fiquem à vontade para ler, é um artigo muito bom e excelente. E eu vou explicar também quando se pode calibrar com água de RO, quando não se pode e quando se deve calibrar com a solução que eu vou ensinar a fazer. Tá? Bom, primeiras considerações. O refratômetro ele mede o índice de refração em função da quantidade de sal que tem na água. Levando em consideração o sal marinho, tá, com todos os íons balanceados da forma como é a água do mar, ao aumentar a quantidade de sal na água, eu vou aumentar o meu índice de refração, ok? Uma coisa importante, a temperatura faz com que varie esse índice de refração de uma forma bastante grande. E aí algumas pessoas me perguntaram, Gustavo, mas não é importante eu sempre medir na mesma temperatura? Então por isso, todos os refratômetros que tiver escrito esse ATC, ele significa que ele tem uma compensação automática de temperatura. Como é que funciona isso? Ele tem dentro do meu refratômetro, ele tem aqui uma tirinha de metal, sendo que uma parte de cima é feita de um metal e a parte de baixo é feita de outro metal, e conforme eu tenho variações de temperatura, essa tirinha ela faz uma compensação dessa temperatura de uma forma automática, tá? Mesmo que eu não tenha nada de eletrônico aqui dentro. Então, por isso que a temperatura do refratômetro não é tão assim importante, ele vai sempre medir a densidade específica, a gravidade específica em 20 graus Celsius. Tá? Lógico, é importante você manter o seu refratômetro dentro de casa, não vai deixar ele fora em temperaturas absurdas, tá? Mas mantenha ele na temperatura ambiente, numa temperatura confortável. Uma outra coisa importante a ser falado é a calibração em si. Eu citei um método de calibração indicado por um manual de muitos fabricantes. E esses manuais de fabricantes eles indicam sim colocar água de RO para você zerar o seu refratômetro, como se eu estivesse zerando uma balança. Tá? E eu posso fazer isso desde que o meu refratômetro esteja muito bem construído. Tá? E como é que eu sei se meu refratômetro está muito bem construído? Aí entra a parte da calibração que eu vou ensinar com uma solução salina de 35 ppt ou uma solução salina de 1026. Então isso aqui fica a dica para vocês. O índice de refração, desconsiderando o efeito da temperatura, ele é uma função linear. Então, ou seja, se eu tiver numa reta, lembrando lá do colegial, numa reta, eu tenho duas coisas para variar nessa reta. O meu coeficiente angular, ou seja, o ângulo da minha reta, e a constante. Essa constante faz com que seja a calibração, que seja zerar o meu refratômetro, a minha calibração do refratômetro. Tá? E a hora que eu tenho um refratômetro que ele seja mal construído ou que não seja muito bom, bem feito, ele vai ter uma variação, pode ter uma variação aí no meu coeficiente angular. Se eu tiver uma variação no coeficiente angular no meu refratômetro e eu fizer uma calibração com água de RO no 0, ali no 1000, vocês vão ver que o erro, a hora que eu estiver medindo a salinidade, vai ser muito grande. Tá? Então, quando é que eu recomendo você fazer uma calibração com água de RO? Recomendo você fazer uma calibração de água de RO quando você já tiver feito pelo menos uma vez uma calibração com uma solução de 35 ppt de salinidade ou de 1026 de gravidade específica. E além disso, eu recomendo fazer essa calibração com essa solução de 35 ppt ou gravidade específica de 1026 quando o seu refratômetro cair no chão, sei lá, esqueci meu refratômetro no sol, essas coisas assim. Depois disso, se você guarda, se você mantém sempre o seu refratômetro, olha, bonitinho, não sofreu impacto, não caiu no chão, não tem nada de errado, e ele bate, se eu zerar o meu refratômetro com água de RO e colocar essa solução de 35 ppt e ele der o valor de 1026,
eu posso sim continuar calibrando, zerando só com 1026, não tem problema, tá? Inclusive essa é a recomendação que o Randy Holmes faz no artigo que eu deixei aí na descrição para vocês. De novo, recomendo, leia esse artigo, ele tem muito mais informações do que eu estou falando aqui. Esse artigo está em inglês, mas o Google Tradutor está aí para isso, vocês podem colocar no Google Tradutor e traduzir. Fica muito bom, tá? Então tem aí, ele mostra, ensina até qual que são as diferenças, se eu tiver uma diferença no meu coeficiente angular, do meu refratômetro, como é que eu faço e como é que eu posso usar. Eu fiz com a ajuda de um amigo aqui uma solução dessa de 35 ppt no laboratório, então eu vou certificar que o meu refratômetro está bem calibrado ou não, tá? Então, lembrando de novo, uma coisa importante que até é descrito nesse artigo que eu comentei, eu vou colocar aí a água, algumas gotas de água ou da solução de calibração, vou fechar o meu refratômetro, eu sempre deixo ele cair assim, certifique-se de que não tem bolha dentro do meu refratômetro e vou olhar contra a luz, tá? No meu caso aqui, bateu 1026,5 certinho, né? Que ele fala 1026,4, alguma coisa nesse artigo do Randy Holmes. Então, tá, meu refratômetro está muito bem construído. Isso me permite, mais pra frente, fazer a calibração só com água de RO, desde que ele não caia no chão, desde que eu não tenha nenhum problema com dos quais eu citei aí. Beleza? É isso aí que eu tinha para falar sobre refratômetro. Revisitando o refratômetro, é uma ferramenta muito útil. Se você puder investir um pouquinho de dinheiro, invista e compre um desse. Por quê? A vantagem maior desse aqui, frente àqueles densímetros comprados em lojas de aquário, é que o densímetro ele mede na temperatura de 25 graus e a água precisa estar a 25 graus. Então a gente está no inverno aqui, se tiver um pouco frio, tiver medindo um pouco frio e a água variar um pouco de temperatura, você vai ver que a densidade dela muda. E isso faz com que o densímetro possa te dar um valor errado. Então, um refratômetro ATC seria a melhor coisa para ser comprado para medir a salinidade no seu aquário. Legal? O segundo tópico é microvida. Toda vez que a gente coloca aí corais, peixes, sei lá, uma alga no meu refúgio, mesmo que eu faça um tratamento ótimo, decente no meu aquário, uma hora ou outra eu faço uma profilaxia nos meus corais, uma profilaxia na minha alga, uma hora ou outra vai acabar entrando micro-organismos, zooplâncton, pode entrar pragas, tá? E a pergunta que a gente mais se depara em grupo de WhatsApp, que a gente mais se depara em fórum é: o que é isso? Eu não vou passar por todos os o que é isso, eu vou falar só de 3 que eu acho importante e que eu considero benéfico para o meu aquário, e vou colocar as fotos aí para vocês, mas eu vou deixar um guia que eu acho um dos guias com fotos mais completo que está num fórum americano. De novo, isso está em inglês, mas coloca aí lá no Google Tradutor, é bem simples de entender e as fotos dizem mais do que 1000 palavras. Aqui no meu aquário, eu tinha comentado que eu ia pegar uma pedra, uma rocha que estava na bateria do Thiago, não foi preciso, porque o chumaço de ketomorfa que eu peguei e coloquei no meu refúgio, que já está funcionando ali, veio com bastante microvida, veio com bastante bichinho dentro do meu aquário. Eu não fiz profilaxia nessa alga, nem nos corais, os corais estão bem limpinhos, e eu vi aí que já na base dos corais já está cheio de isópodes. Os isópodes, eles parecem uma baratinha que fica grudada no vidro, ela é mais ou menos de 2 milímetros de tamanho, tá? Eu vi também que dentro no saquinho com água, tava lá, eu peguei o celular, iluminei por baixo, tava lotado de copépodes. Copépodes aí já são seres bem pequenininhos, depende da espécie do copépode, mas os copépodes mais comuns que a gente encontra aqui no Brasil, principalmente vendidos nas lojas, são copépodes bem pequenininhos. Então, praticamente a olho nu é muito difícil de ver, tem que colocar a luz do celular mesmo embaixo para você ver. Também são ótimos comedores de algas, vamos dizer assim, e eles fazem um serviço excelente no aquário. Existem copépodes um pouquinho maiores, eu vi isso para vender só nos Estados Unidos, ainda não vi para vender isso no Brasil, então se tiver alguém criando e quiser compartilhar comigo, pode deixar aí no comentário aí embaixo. Que é um copépode Tiger, que se eu não estou enganado, que ele é um copépode vermelho, aí sim ele tem mais em torno de 2 a 3 milímetros de tamanho. E existem aí uns bichinhos que parecem um mini besourinho, que a gente chama de anfípode, também tem umas anteninhas. Esse já fica do tamanho quase de 1 centímetro, ele é bem fácil de ver, principalmente quando se apaga a luz, tá? E por que eu falei que eu não fiz profilaxia nesses corais, nem na minha ketomorfa? Porque eu quero que, se tiver alguma praga que venha desses corais, eu quero ver como é que eu posso tratar isso no nano aquário, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, praticamente não veio nada de praga, o máximo que veio alga.
Então eu vou até dar uma cultivada nessas algas aí para ver como é que poderia eliminar essas algas mais para frente, até antes que o problema se agrave demais, para fazer novos vídeos para vocês, tá? E também a Ketomorpha, eu falei, ela veio cheia de microvida, eu não vi nada de praga nisso daí que a gente possa colocar dentro do aquário e testar. Mas o meu intuito não é encher o aquário de praga para testar, mas é mostrar para vocês, por exemplo, o que são comuns ou algumas coisas que passam pela profilaxia. Eu recomendo sim que se passe por uma profilaxia. Existe um método até do Léo Cardoso, que ele colocou em alguns fóruns, que ele usa ascaridil e mais um outro remédio veterinário. Eu uso o Milbemax, porque eu não achei aquele que estava colocado lá no do Léo, e que também falaram que funciona muito bem. Mas eu recomendo sim que faça uma profilaxia nos seus corais, até a fim de evitar, especialmente se o seu aquário está já com seres saudáveis, colônias de corais grandes, para evitar pragas. Então se você trouxer, por exemplo, uma colônia de red bug, alguma coisa do tipo, alguma dessas microvidas que seja prejudicial para o seu aquário, você pode acabar com o seu aquário e ter uma dor de cabeça muito grande. Então, por favor, faça profilaxia nos seus corais. Ok? E aí, com o update do meu aquário, eu fiz as medições. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu estava comentando até num grupo de WhatsApp, quando eu coloquei a amônia, fiz a ciclagem, o primeiro teste que eu tinha feito, eu fiz o teste confesso que fiz o teste de KH no primeiro dia, cálcio e magnésio só, não fiz mais nenhum outro teste, fiz o teste de nitrato que eu mostrei pra vocês. Esse teste de KH que eu tinha feito, ele tinha dado 8 mais ou menos, um pouquinho mais que 8, e aí eu fiz de novo a medição de KH, logo no dia que eu coloquei os corais, meu KH deu em 5, não tinha adicionado nada. Então eu já entrei aqui com o meu Bali. Esse Bali no barraco é excelente, ele tem eu uso muito pouco para subir 1 DKH, então é uma coisa excelente. Os corais aí já estão super bonitos, super inflados, eles estão ainda em processo de aclimatação, por isso eles estão todos no substrato. Eu não vou colocar ele direto, os SPS, tem 2 SPS aqui, uma Psalmocora Super Green e uma cetosa. Eu não vou colocá-los já direto embaixo de luz forte, porque eles podem sentir. Então eu coloquei eles na terça-feira, hoje é sábado, então o tanto de tempo aí que eles já estão no substrato, já deu pra ver que eles já recuperaram bastante da cor, porque eles chegaram no dia bastante opacos, devido ao estresse do transporte, né? Na bateria eles estavam super lindos, mas aí devido ao estresse do transporte, eles ficaram até bastante tempo no saquinho, coloquei todos no substrato. Alguns deles vão continuar nos substratos, que são as colônias isoanthus. Eu coloquei 2 colônias de zoanthus aqui. Essa colonia de zoanthus rasta, até o Thiago falou para mim, Gustavo, não se preocupa porque essas colônias de zoanthus, o rasta é um dos zoanthus mais assim, chatinhos, demora para se acostumar, mas eles estão se abrindo, tá? Estão se abrindo aos poucos, mas estão se abrindo, então eu não estou tão preocupado com isso daí. Junto com essa colônia de rasta veio uma contaminação de Green Star Polyps. Eu tenho uma can, essa can já era minha, então o Thiago cuidou dela para mim, que ela estava bem judiada quando eu tive dinoflagelado no meu aquário grande. E aí eu também peguei um cálice que também era meu, que também sofreu bastante com esse ataque de dinoflagelado, e aí o Thiago também cuidou dela pra mim, já se recuperou bastante, e eu espero que nesse aquáriozinho vá ficar muito bom, beleza? Então, como update aí, eu coloquei Ketomorpha no meu refúgio, coloquei a iluminação do refúgio, é uma lâmpada de LED de 6,5 dessa branco frio, tá? Funciona bem, faz a água crescer bem. O ideal seria uma lâmpada de hidroponia para ter um rendimento melhor, mas pelo tamanho ali, de eu ter um compartimento de 15 por 15 por 30 de altura, eu tive um boio que com o mesmo tipo de lâmpada iluminava até lá embaixo e o boio era mais alto, então não estou muito preocupado com a iluminação e com a altura dela. Lógico que quanto mais para baixo vai diminuindo a eficiência, mas ainda assim também é bastante eficiente e eu vou manter a minha rotina de testes. Uma outra coisa interessante que eu vi é que está evaporando água pra caramba, então eu estou aí com a minha água de RO e DI colocado na minha super caixa de reposição, está aguentando aí quase uma semana, mais de uma semana na verdade, quando ela está nesse nível que ela está, então isso me deixa bastante contente, o que eu consigo, como eu trabalho viajando, eu consigo deixar isso aí e voltar só no próximo final de semana e encher isso aí de uma forma bem tranquila, beleza? Bom, além disso, eu tenho uma colônia de Leptostreia Orange. Eu vou tirar fotos, mostrar para vocês aí fotos de todas as coloninhas e até para mostrar a evolução para vocês. Mas uma coisa que de fato me impressionou bastante foi a coloração dessa Psalmocora Super Green. Ela praticamente não perdeu cor, quem perdeu mais cor foi a cetosa, mas a cetosa já está voltando aí a cor
tá começando a ganhar cor de novo, tá começando a ficar um vermelho escuro, né? Você vê ela nos aquários já bem estabelecidos, você vê aquelas coronas gigantes setosas, um vermelho extremamente fluorescente na luz azul e um pouquinho mais escuro do que está aí agora. Então essa é uma coisa que me deixa feliz. A minha colônia de acan também, ela no transporte, ela estava bastante bonita lá no Thiago, mas na hora que eu trouxe para casa ela ficou aí também meio tímida no primeiro dia, mas agora já está totalmente aberta, tem uma boca gigante virada para frente aí, mas tem um monte de outras boquinhas atrás, tá? E uma coisa importante que eu tenho feito, como eu não tenho peixes e não estou dosando comida, eu tenho dosado aí o alimento de corais do barraque, pelo menos umas 10 gotas disso daí, um pouquinho menos, mas umas 8 gotas disso daí por dia. Tá? Então, para manter até a microvida, porque como o aquário é novo, praticamente não tem alga nenhuma ainda no aquário, eu preciso manter a minha microvida alimentada de alguma forma e os corais também alimentados de alguma forma. Então eu espero aí, eu não fiz teste de nitrato ainda, mas eu vou fazer amanhã. Vou postar, aliás, desculpa, eu fiz um teste de nitrato ontem, ainda se manteve em 5, tá? Mas eu vou fazer o teste de nitrato, um teste de fosfato para ver como é que está a minha água, para eu saber também quanto que meu chumacinho de ketomorfo está absorvendo, quantos os corais estão absorvendo desses parâmetros, e para manter isso aí no nível estável. Eu não quero zerar esses parâmetros, é importante que quando a gente zera os parâmetros, alguns corais, tipo zoanthus, mushrooms, corais softs, né, de uma forma geral, eles sentem muito quando está tudo zerado. E então eu quero manter o meu fosfato abaixo de 0,2 e o meu nitrato em 5. Então esse é o meu target, o meu goal que eu vou colocar aí. É isso aí, vamos lá, vamos seguindo, fique ligado no próximo episódio. No próximo episódio eu vou mostrar com mais detalhes o SUMP, o porquê que eu não estou usando skimmer, foi uma opção, não foi uma economia porca, e também vou falar um pouquinho aí de carvão ativado, entre outros assuntos. Legal? Se você gostou, dê um like, se inscreva e compartilhe. Obrigado!